De tantas coisas que temos medo, uma delas, sem dúvida, é a morte. Mas será que esse medo é racional? É também parte do nosso instinto de sobrevivência, claro. Mas por que às vezes extrapola esse senso e nos causa tanto desconforto? E se a Bíblia é para nós cristãos uma fonte de sabedoria e vida, será que ela pode nos ajudar a entender também a morte, de modo que eu tenha paz? É o que veremos a seguir em uma breve reflexão. Iniciemos com as palavras de João em sua primeira carta. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 8 e também versículos 18 e 19. Diz assim: Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora todo medo. Porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Amém. E vamos ler agora o texto de Gênesis capítulo 3, quando o homem deixou de ter acesso à vida eterna e foi condenado à morte. Capítulo 3, versículo 22 de Gênesis, diz assim: Então o Senhor Deus disse: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente. Esse texto não é uma contradição do que lemos no início, apesar de parecer, pois iniciamos a reflexão dizendo que Deus é amor, e na sequência nós falamos de uma condenação à morte. Pode ser isso amor? A resposta é sim. Veja a situação. O homem era inocente e sem pecado. Tinha o corpo coberto por uma glória graças ao seu convívio diário com Deus. Só que esse homem trouxe o pecado para dentro de si quando comeu o fruto. Perdeu sua glória, ou seja, viu que estava como nu. Agora imagine, se Deus que ama tanto o homem poderia suportá-lo vê-lo eternamente despido de santidade? E pelo contrário, tomado de natureza pecaminosa, vivendo com dolorosas consequências de seus atos por toda a eternidade. Se fosse assim, Deus seria um ser mais maligno que o próprio Satanás. Mas não é. Ele é o quê? Amor. Limitou a vida de desonra para poucos anos. Ele mesmo se fez homem, assumiu os nossos pecados, encravando-os na cruz. E no terceiro dia, depois de descer ao inferno, depois de descer ao Hades, sai de lá vitorioso como em ressurreição e nos garantiu, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, que à semelhança dele, seremos nós na morte. Vamos ver? Mateus 16, 18. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso significa literalmente que a sua igreja, ou seja, os crentes, não poderão jamais ficar presos na morte, e à semelhança de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua igreja, sua noiva, há de ressuscitar no último dia, e as portas da morte não poderá nos prender, conforme João capítulo 6, versículo 44. Vamos ver. Ninguém pode vir a mim se o Pai que enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Essa ressurreição é outro ato de amor, pois fomos semeados em estado de pecado, corrupção, e seremos colhidos em glória. Olha só que coisa mais linda as palavras de nosso irmão, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 42, 43 e 44. Vamos ver. Pois assim, também há a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Maravilha, né? A conclusão, portanto, é que no estado de pecado que nós nos encontramos hoje, sujeitos a todo tipo de dor e doença, sob domínios de homens e seus governos corruptos, com medo da violência nas ruas,
com medo de passar dificuldade financeira, medo de adoecer. Imagina viver assim 100, 200 anos. Imagina viver 10 mil anos assim. Poderia haver maior crueldade? E se assim fosse, te digo com segurança e verdade, se assim fosse, não seria nada além do que nós merecemos. Mas Ele nos amou primeiro. Aleluia. Hoje, a igreja cristã muito pouco sabe sobre a morte. Até porque esse assunto não é um dos mais agradáveis para se ter na roda de conversa, não é verdade? E do pouco que sabemos, por não nos aperfeiçoarmos, vai se perdendo. Na Bíblia, há muita informação acerca desse assunto. Então, por que nós não sabemos? Simples, porque não nos agrada. Passamos de largo por esse assunto, mas é só mais uma linda manifestação do amor e da graça do nosso Senhor. Mas então, será que só terei felicidade ou gozo lá na ressurreição? E se eu morrer hoje e Jesus demorar uns 200 anos para voltar? O que acontece comigo até lá? Simples. Vamos ver o que o próprio Senhor Jesus nos ensina na história que ele contou sobre um homem falecido que se chamava Lázaro. Essa história, que não é uma parábola, está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16. Vamos conferir, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado por quem? Pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 25. Mas Abraão disse: filho, falando para o rico, lembre-se que você recebeu os seus bens durante sua vida, enquanto que Lázaro só teve males, e agora, porém, ele está sendo consolado. Sobre esse texto, há muito o que dizer, mas por agora, vamos ver a seguinte situação. Lázaro, que tem por pai Abraão, ou seja, tem a fé de Abraão, e que era, portanto, um salvo, foi encontrar-se com ele na morte, e diferentemente das misérias e infelicidades que ele tinha, agora vê tudo aquilo que nas Escrituras estava como verdade diante de seus olhos. Imagina, o próprio Abraão com ele, certamente os demais crentes, sendo consolado, vivendo no gozo, na presença dos irmãos e sem o peso da carne e das dores que ela carrega. Mas com sua alma verdadeiramente experimentando a liberdade, enquanto que aguarda pelo dia da total redenção. E aquilo que já é maravilhoso vai ainda melhorar, pois o nosso Senhor nos prometeu que não apenas Abraão e os demais crentes, mas o próprio Senhor Jesus estará conosco, não só conosco, mas sendo conosco, uma vida plena de gozo, conforme prometeu em João no capítulo 14. E assim teremos novamente acesso, lembra, da árvore da vida, que foi proibida a Adão e aos seus descendentes, ou seja, a nós. Mas por quê? Porque Deus não desejava que se arrastasse pela eternidade aquele estado distante dele, uma eternidade de trevas. Mas agora, depois que ele mesmo ter completado todas as promessas que fez, nos deu vida com ele e nos sarou de todas as feridas, nos libertou das correntes do pecado. Somos um nele. Agora sim, podemos novamente nos chegar à árvore da vida e viver eternamente do jeito que é para ser, sem pecado e em amor.